Oi, pessoal. Boa noite, tudo bom? Me chamo Patrício Neto. Sou professor de filosofia aqui na rede básica pública, né, de educação do estado de Minas Gerais. E é, penso que, obviamente, na internet tem muito material disponível para todas as áreas que vocês quiserem e tal, mas eu sinto falta de algum material é, mais específico na área de filosofia, que é a minha área, voltado para pessoas que querem estudar filosofia para a prova do Enem, de vestibulares, ou pessoas que têm um interesse num estudo introdutório de filosofia, certo? Esse é o intuito dessas aulas. O que é que eu planejo? Antes de eu começar a aula, eu quero deixar claro aqui o que é que eu planejo, o que é que eu penso em fazer com vocês ao decorrer aqui ao decorrer dessas aulas, né? Eu planejo em percorrer toda a história da filosofia, desde o surgimento da filosofia até filosofia contemporânea no século XX, certo? Lógico, obviamente, que a história da filosofia é um mundo à parte e a gente não tem condições de abordar todos os filósofos possíveis, mas aqueles principais nomes de cada período. Lembrando que a história da filosofia ela se divide em filosofia antiga, filosofia medieval, filosofia moderna e filosofia contemporânea. Alguns estudiosos hoje já falam em filosofia pós-moderna, né? Alguns estudiosos hoje falam em filosofia pós-moderna. Eu, particularmente, acredito que muito do que se fala, do que se trata como filosofia pós-moderna, passa longe de ser filosofia. Mas, enfim, vamos sem mais delongas, vamos a. É só apresentar, assim, me apresentar um pouco, para quem não me conhece, fala assim, quem é esse cara dando aula de filosofia? Eu falei, meu nome é Patrício Neto, eu sou professor de filosofia da rede pública estadual de educação aqui do estado de Minas Gerais. Eu fui formado, né, em filosofia na Universidade Estadual de Santa Cruz, lá na cidade de Ilhéus, na Bahia, de onde eu sou oriundo. Eu tenho 4 especializações, sendo elas filosofia e sociologia, ética e filosofia política, filosofia contemporânea e psicanálise clínica, certo? Essas são algumas das especializações que eu tenho. Mas, curiosamente, a minha a área de estudo por qual eu mais me interesso é filosofia antiga, principalmente filosofia aristotélica, metafísica aristotélica, certo? Bom, acho que já feita a apresentação, vamos partir direto para a aula, né? Penso em gravar vídeos curtos, até para não ficar muito desgastante isso aqui. Primeiro, apesar do nome aqui, como vocês podem ver, o nome está como Os Pré-Socráticos e um subtítulo aí, A Primavera da Razão. A gente vai falar inicialmente daquilo que é chamado de surgimento ou nascimento da filosofia, certo? Então, a gente vai dar um plano, eu vou apresentar a vocês aqui um plano geral do que eu pretendo trabalhar com vocês nessa aula e nas aulas posteriores, né, que a gente não vai conseguir encerrar todo esse assunto de surgimento da filosofia e filósofos pré-socráticos em uma aula. Então, o plano geral dessa e das próximas aulas é o seguinte: contextualização histórica, transição do mito ao logos, questão central, argumentos e conceitos centrais, certo? Esse é o ponto aí, esses são os tópicos que a gente vai trabalhar
nessas aulas, ok? Primeiro aqui vamos falar do contexto histórico em que surge a filosofia. Lembrando que aqui vamos tratar, obviamente, de filosofia ocidental. Existe algo chamado filosofia oriental, mas eu acredito ser algo muito mais voltado para uma perspectiva espiritualista barra religiosa, e o nosso foco aqui é filosofia ocidental. A filosofia ela tem sua origem na Grécia, na antiga Grécia. Porém, quando a filosofia surge, ainda não existia a Grécia como nós conhecemos hoje. Não existia a Grécia formada como uma nação, como um país consolidado, coeso, como a gente conhece hoje. A Grécia, ela era formada por diversas cidades que depois seriam chamadas de cidades-estados, que eram espécies de vilarejos, certo? Aqui nós podemos ver alguns, como Agrigento, Eleia, Atenas, Abdera, Esparta, Samos, Éfeso e Mileto. Aqui temos os nomes de alguns filósofos pré-socráticos e de onde eles surgem. Por exemplo, Parmênides. Parmênides surge de Eleia. Zenão. Zenão também surge de Eleias. Lembrando, gente, que a gente está falando aqui aproximadamente há 600 a 500 anos antes de Cristo, né? Todo esse pessoal aqui, toda essa rapaziada que a gente vai abordar aqui, vigorou, teve a sua atividade ali filosófica feita aproximadamente a 500, 600 anos antes de Cristo. Então aqui, Zenão e Parmênides, eles eram da cidade de Eleia. Pitágoras, ele era da cidade de Samos. Heráclito, ele era de Éfeso. Tales, Anaximandro e Anaxímenes, eles eram de Mileto. E Demócrito, ele era de Abdera, certo? E aí, voltando, né, continuando, na verdade, naquilo que a gente está trabalhando dentro do contexto histórico do surgimento da filosofia, a gente precisa destacar alguns pontos principais que vão contribuir para o surgimento da filosofia. Dentre eles, nascimento das cidades-estados gregas. Lembram que eu falei há uns minutos atrás que a Grécia, nesse período, não era com a Grécia como a gente conhece hoje, um país, uma nação, um estado consolidado, coeso, da forma que nós conhecemos hoje. Era um agrupamento, na verdade, de cidades-estados, de vilarejos que depois surgiram, foram chamadas de cidades-estado. E essas cidades-estados, elas tinham independência na sua constituição, elas tinham independência jurídica, política, social e assim sucessivamente. É importante destacar alguns pontos importantes também para o surgimento da filosofia, como, por exemplo, o desenvolvimento da matemática no Egito. Vocês vão perceber ao longo de nossas aulas que ao longo da história da filosofia, ela está intrinsecamente ligada à matemática. A grande maioria dos filósofos, eles também eram matemáticos, né? Isso, é, isso foi um padrão durante um bom tempo, durante muitos anos na história da filosofia, na história da humanidade. Então, paralelamente ao surgimento da filosofia, vai estar se desenvolvendo a matemática no Egito. Também, o que vai acontecer aí? Vai acontecer investimento em ciência e arte na região da Grécia, certo? Investimento em ciência e arte na região da Grécia. A Grécia, ela vai estar numa efusão de produção de episteme, que é ciência, e tekné, que é arte, certo? Então, tudo aquilo que a gente vai ver depois, aprofundar, que é
produção de ciência e de arte vai estar sendo incentivada nesse período da Grécia. Até porque a Grécia ela vai estar nesse período de expansão política, né? De expansão política. Então, uma outra característica que também contribui para para essa, para essa contextualização histórica do surgimento da filosofia é o comércio de cidades fenícias, né? A Grécia, ela não era, as cidades-estados gregas, elas não eram isoladas em si. Elas se relacionavam culturalmente, socialmente, religiosamente e comercialmente com outros povos também, né? Dentre eles os povos egípcios e os fenícios, certo? E aí a gente vai adentrar especificamente naquilo que a gente vai chamar de do start, né, para o surgimento da filosofia, que é chamada da passagem, chamada de passagem do mito ao logos ou do mito à razão. Ou seja, nesse período acontece como é que a filosofia surge? A filosofia ela surge a partir de uma ruptura não total, de um rompimento parcial com as explicações mitológicas sobre os fenômenos naturais. Então, primeiro vamos às definições. O que é um mito? O mito é uma narrativa com uma finalidade explicativa. A mitologia ela tinha a finalidade de explicar, através de uma linguagem religiosa, como é que aconteciam os fenômenos naturais, certo? E dentro desses contextos tem algumas palavras que a gente precisa elucidar aqui, como por exemplo, cosmogonias. O que é uma cosmogonia? É aquilo que investiga qual é a origem do mundo. A mitologia grega, ela é diretamente e totalmente influenciada pela cosmogonia de Hesíodo, que é um livro chamado Teogonia, ou Origem dos Deuses, onde nesse livro o poeta Hesíodo ele escreve a origem dos deuses gregos e a origem do mundo. Existe também um discurso muito presente na mitologia grega, que é o mito do herói, né? E nós podemos simbolizar que nós estamos situados no mito de Prometeu acorrentado. Quem seria esse Prometeu? Ele, ele rouba, né, o fogo que ali alguns traduzem, né, alguns interpretam como sendo o fogo da razão, do conhecimento, que era característico apenas aos deuses, e ele distribui aos humanos. Esses, e o castigo do Prometeu é ele ficar acorrentado, né, lá numa espécie de abismo, onde as aves vinham e comiam a carne dele, que se regenerava, mas que sempre ia ali arrancando um pedaço, as aves vinham, comiam, regenerava e comia de novo, entendeu? Então, nós estamos situados na figura do Prometeu acorrentado, pelo fato de termos adquirido o conhecimento que deveria ser algo somente dos deuses, né? A razão, o conhecimento, o logos, estamos nessa situação de o mesmo conhecimento que nos deu uma ampla variedade de descobrir e de lidar com a realidade concreta, com o mundo, também temos algumas penas, alguns castigos sobre, sobre alguns castigos por conta desse conhecimento que nós adquirimos.
Isso me lembra um trecho do, do livro do Eclesiastes, né, escrito por Salomão, ali no Antigo Testamento Bíblico, onde o Salomão diz que quanto maior, quanto mais aumenta o conhecimento, mais aumenta o sofrimento do ser humano, né? E aí, para finalizar essa parte, tem um termo que nós precisamos esclarecer também, que é o termo escatologia, que é a doutrina do fim dos tempos. Então, o que é que a filosofia vai surgir? Por que que a filosofia ela faz essa ruptura, esse rompimento parcial com a razão, com o mito, né? Com a mitologia? Por causa dessas três perguntas, porque ela quer descobrir qual é a origem do mundo através de uma especulação racional, ela quer saber quem nós somos, quem é o ser humano, e ela quer saber qual o nosso destino. Ou seja, de onde eu vim, quem eu sou e para onde eu vou. Essas são as três perguntas iniciais da filosofia.